noite para todos nós. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à Casa Seva pela confiança, pela oportunidade e nos permite trazer algumas reflexões de estudos que nós fazemos. O Reginaldo me perguntou qual é o tema, né? E o tema, eu coloquei, os tempos são chegados, mas eu poderia denominar de Há muitas moradas na casa do Pai, transição planetária, sermão profético, enfim. Mas eu escolhi esse título porque ele está no livro A Gênesis, lá no capítulo 18, quando ele fala para a gente justamente desse momento que nós estamos vivendo e que todos nós estamos observando. Eu acredito que todo mundo tenha ouvido falar alguma coisa a respeito. Eu escolhi lá do Evangelho, a Ana Cláudia já fez uma introdução para a gente no capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Ela leu para a gente já os 2 primeiros itens, que é o trechinho da fala de Mateus, tratando justamente desse tema, e vamos conversando um pouquinho mais a respeito dessa questão, como base para o Evangelho, porque é o que ela leu para a gente. Vamos começar, vamos nos colocar em Jerusalém. Vamos fazer uma viagem, vamos justamente no momento em que Jesus se encontrava no templo, e ali no templo ele faz algumas observações, e ele vai saindo do templo, os discípulos se aproximam dele, e ele diz o seguinte, e mostram para ele, eles estavam lá em cima, era uma situação mais elevada, então eles mostram o templo, aquela maravilha, aquela beleza toda lá, e ele vai saindo e mostra, e Jesus diz assim, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Acho que muitos já ouviram essa frase de Jesus, não é? Então isso está no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Então, a que Jesus se referia? Quando ele faz essa observação, isso foi por volta dos anos 30 e alguma coisa da era cristã, mais ou menos em torno de 40 anos depois, teve a invasão de Roma e o general Tito, ele destrói aquele templo, que era um espaço suntuoso, muito grande, uma construção extraordinária, e é toda destruída, sendo que restou alguma coisa, porque era tudo murado. Do templo não restou nada, mas restou uma parte da muralha que hoje todo mundo conhece como o Muro das Lamentações. É o que restou daquela área toda. Então, 40 anos após essa fala de Jesus, então eles vão descendo, atravessa ali o Vale do Cedron, acho que dá em torno de 1 quilômetro, e eles se sentam. E olha, quando Jesus, e estando assentado agora no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos e dizem-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo. Então Jesus ali vai esclarecendo alguns aspectos dessa questão que ele dizia que não ia ficar pedra sobre pedra, mas ele voltaria, e conforme Mateus já registrou para a gente, ele promete que volta, né? E João, lá no capítulo 14, fala que ele voltaria. Então Jesus, ele continua dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Bom, como seria essa enganação? Por que é que nós trouxemos essa introdução do Evangelho de Mateus? Por que é que nós estamos pensando em abordar essa questão de transição planetária, que é a forma que nós, os espíritas, enxergamos? O que acontece nesse momento? Porque a gente está vendo aí na mídia, muita gente falando a respeito do final do mundo, do final dos tempos, Jesus está voltando. Como que nós enxergamos isso? O que a doutrina nos orienta a esse respeito? Então eu procurei fazer uma conexão, mas só assim, porque não dá tempo, é um tempo curto para a gente falar de muita coisa. Desde Daniel
antes de Cristo, naquele momento agora que a Babilônia também escraviza o povo hebreu e leva o pessoal para a Babilônia. Um dos que foram foi Daniel, o famoso profeta Daniel. A propósito, é até possível que tenha alguém aqui que se chame Daniel, ou não? Porque aí muita gente tem o nome de Daniel, e vamos voltar aqui nesse adolescente que diz que ele tinha de 14 a 18 anos, quando ele vai ali para... Aqui ele fica no palácio, ele mais 3 companheiros, e ele vai ali profetizar, né? Então ele faz uma série de observações ali, ele interpreta o sonho do faraó, pessoal, não estou no Egito, o sonho do rei ali, que era o Nabucodonosor, e um dos sonhos que ele teve, que Daniel interpreta, é justamente que ele vira um gigante, o gigante que tinha uma cabeça de ouro, que tinha o peito e os braços de prata, tinha o tórax de bronze, e a região, o tórax e essa região, o fêmur de bronze, as pernas de ferro e os pés de ferro e de barro. Então ele interpreta cada parte do corpo, fala dos reinos que iriam ser destruídos, e vários dos reinos onde não daria tempo da gente conversar a respeito. Mas ele fala de um futuro que acontece logo de imediato. Então é a questão da previsão para o futuro, o profetismo, né? Se isso realmente aconteceu, de fato aconteceu. Depois, eu já quero chegar aqui agora, já por volta do ano 90 e alguma coisa depois de Cristo, com o João Evangelista. O João Evangelista, que ele foi para a ilha de Patmos, quer dizer, ele foi exilado, ficou na ilha de Patmos, e lá ele escreveu o famoso Apocalipse. Então fala-se que ele foi orientado diretamente pelo próprio Jesus para fazer os registros desse livro, que ficou conhecido como Apocalipse. Então é um livro que é completamente expressado através de símbolos, de visões que ele tinha, e ele escreveu alguma coisa que a gente olha, assim, parece mesmo apocalíptico. Vocês costumam ouvir essa expressão, né? Apocalipse, logo já traz uma situação assim de estranheza. O que será que é isso? O que vai acontecer? Bem, aí vamos já trazer doutrina espírita para começar a falar para a gente a respeito. É questão de revelação. Nós tivemos uma revelação lá no ano 600 e alguma coisa por Daniel, antes 600 antes de Cristo. Agora já chegamos e aconteceu. Tudo que ele foi falando, foi interpretando o sonho ali do rei Nabucodonosor, as coisas foram acontecendo. Depois, quando João Evangelista está ali na ilha de Patmos, ele faz previsões e coisas que estamos vivenciando agora, 2000 anos praticamente depois, foi no ano 90 e pouco, desconta aí 1900 anos depois, nós estamos vivenciando. O interessante é que disse que as profecias são informações, são avisos que, se nós trabalharmos, se nós agirmos corretamente, elas não devem se realizar. Na verdade é para não realizar, mas essas estão acontecendo. E por que está acontecendo? Aí o Reginaldo vem e canta para a gente sobre reforma íntima. Aí você fala que a gente tem que se livrar do ódio, algumas coisas dessa natureza, se livrar das nossas imperfeições, né? Então, olha só, a gente não está fazendo isso muito bem. Essa lição de casa não está sendo muito bem feita, não. A gente está fazendo ela. Então, lá na questão 868 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o futuro pode ser revelado ao homem? A gente ouve muito falar de vidente, de cartomante, etc. Pode ser revelado ao homem? Tem todo um estudo que explica por que não deve ser de forma irresponsável. Mas aí eles respondem: em princípio, o futuro lhe é oculto e só em casos raros, excepcionais, Deus lhe permite a sua revelação. Então existe sim essa possibilidade
do profetismo, e a gente conhece isso ao longo da história. Eu falei de, por exemplo, Faraó, vamos lá para o Egito, isso acontecia, vamos para a Grécia, isso acontecia, vamos voltar lá ao tempo do povo hebreu lá no Egito, durante a travessia, tinha lá o grupo de anciões, né, de 72 que profetizavam, etc. Então, a história toda nós temos situações dessa natureza. Também vocês poderiam dizer, mas Moisés proibiu o que era abusos, o que era assim, as perguntas que se faziam, que não tinha nada de relevante. Então, quem tiver interesse em verificar melhor isso, pode ir lá no livro Céu e Inferno, na introdução, e Kardec explica isso direitinho. Não vai ser o caso agora, mas em casos excepcionais, isso é possível. Olha o que a gente tem visto. Tirei de imagens na internet, pessoal, e vocês já podem ter visto isso. O que está acontecendo agora? Os sinais do fim dos tempos, o Apocalipse, e assusta todo mundo. Na verdade, o que é Apocalipse? Vem de uma palavra do grego que é revelação, que é desvendar. Na verdade, a gente já vai começando a compreender com as orientações da doutrina espírita que é o fim de uma era, que é assim, o descortinar de um período para abrir-se para um outro que estamos esperando, não estamos? Acho que em todas as orientações religiosas, sejam quais elas forem, existe esse sentimento, essa esperança. Você vai do islamismo para o judaísmo, para o cristianismo, pelas vertentes todas do cristianismo, tem algo nesse sentido, né? Que vai ter o fim do mundo, que Jesus vai voltar, e fala, a gente vê na internet oferecendo curso para compreender uma jornada escatológica. Já ouviram isso? Oferta de cursos para uma jornada escatológica. A escatologia, o que ela estuda? É justamente essa história de fim de mundo. Como que vai ser o fim do mundo e como vai ser depois do fim do mundo. É mais ou menos nessa linha aí. Bom, aí eu volto lá no Livro dos Espíritos. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que compõe espalhar-se de novo no espaço? Vamos fazer eu não tenho um número, se alguém tiver, mas quantos milhares, milhões, bilhões de anos foram necessários para a formação da Terra? Desde o primeiro momento, quando Jesus recebe aquela nebulosa para ele trabalhar, para ele transformar, chegar na condição de habitarmos nós, os espíritos, no corpo humano, da forma que nós temos hoje, habitar a Terra. Foi muito tempo. A nossa civilização, da forma que ela se estabelece hoje, esse número eu me lembro, 4 bilhões e meio, acho que é esse o número que a ciência oficial tem nos colocado. Então a resposta, olha, sim. Então pode sim, esse mundo pode ser completamente destruído e desaparecer. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, assim, os mundos são formados enquanto eles servem de oportunidade para o espírito encarnar, viver experiências e muitas. Chega no momento, vamos pensar no Sol. Como que nós conseguimos orientar tudo que se estabelece na Terra? Ele vai queimando energia, vai queimando. Daqui bilhões de anos isso vai acabar. Então a Terra, certamente, o próprio Sol vai acabar. Aí só abrindo um parênteses e aproveitando para lembrar e homenagear o nosso irmão Divaldo Franco, recentemente desencarnado, mas numa das palestras dele, talvez alguém até já tenha ouvido, uma senhora ouvia atentamente e ele fez essa colocação, que sim, o mundo iria acabar. Aí disse que ela ficou assim, que nem a Ana Cláudia está ali, se observando e pensando, terminada a palestra, disse que ela chegou assim, mas irmão Divaldo, o mundo vai acabar? Vai acabar, minha irmã. Mas acabar? Vai, minha irmã, vai acabar. Mas e eu que ainda não me casei? Aí ele disse que era uma senhorinha assim que ele não sabia se ela tinha entre 40 e 70.
Porque ele fala, hoje, com todos esses recursos, né, que se tem, tá difícil definir a idade, mas ele falou assim, não se preocupe, deve demorar uns 7 bilhões de anos ainda para o mundo acabar. Mas a gente brinca, mas olha só, pessoal, os espíritos, aí eu já quero lembrar daquela história, estamos preparados para esse fim de mundo? Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que procuram melhorar? Os espíritos mesmos se melhoram, melhorando-se passam de uma ordem inferior para superior. Aí a gente sabe, fomos criados simples, ignorantes, e nós temos os recursos para nós próprios elaborar, desenvolver a nossa evolução e a nossa reforma íntima. Então nós sim, somos criados iguais, ninguém foi criado bom ou mal. E a gente continua com essa história, prepare-se para ser julgado. Não é isso que dizem que vai acontecer no fim do mundo? Prepare-se para ser julgado. Então haverá todo um tribunal, né? Então como será essa ressurreição? Porque o julgamento e a ressurreição. Então o que vai acontecer? A segunda vinda de Jesus, e essa segunda vinda vai nos levar a esse momento de julgamento. Então vai ter os que vão para a direita e os que vão para a esquerda. A pé errado não vai, né? Então, com a volta de Jesus e esse acontecimento que nos fala que vai acontecer, teremos a primeira ressurreição. A primeira, então, nós temos muitos irmãos nossos, geralmente do cristianismo, do próprio judaísmo, alguma coisa assim, mas que a gente morre e vai dormir, vai ficar esperando o dia do juízo final, mas alguma coisa mais ou menos assim. Então estamos os corpos, né, que morreram, vão ressuscitar. Aqui, quem vai ressuscitar na primeira ressurreição são os justos, são aqueles que aceitaram Jesus, dessa linha de raciocínio. Eles serão ressuscitados e serão encaminhados, vamos chamar de céu, para a vida eterna no céu. A segunda ressurreição, os corpos, ou os corpos daqueles que são considerados os injustos. Então eles vão passar pela ressurreição da vergonha. Eles vão ressurgir dos seus corpos e irão ser encaminhados para o fogo eterno. Então, ressuscitados vão para o lago de fogo e de enxofre. É a história das penas eternas. Então, quem não se harmoniza com esse entendimento, esse sentimento de ensinamentos de Jesus, vai ser levado para essa situação de fogo eterno. Isso aqui é um trechinho do Apocalipse, no capítulo 21, que diz, mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, se você começar a ler isso sem ter uma explicação, uma orientação, começa a ser assustador, não é? Se a gente pegar o livro de Apocalipse assim, começar a ler sem fazer uma reflexão, com uma certa racionalidade, realmente assusta. Bom, e para nós, os espíritas, com os ensinamentos que nós já temos, haverá fim dos tempos? Como que é a visão do espiritismo a respeito? Questão 780 nos diz o seguinte: o progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Aí a gente sempre fala daquelas duas asas que precisa desenvolver o lado do progresso moral e o progresso intelectual. Como é que o pássaro voa com uma asa só? Ou voa de asa quebrada? Não tem jeito, né? Então, tem que equilibrar os dois, mas o que lá no Evangelho fala pra gente que a nossa geração, nós nos desenvolvemos intelectualmente, mas o lado moral a gente está a desejar. Então precisamos fazer a reforma íntima proposta pelo nosso amigo. Então aqui fala, é a sua consequência, mas não segue sempre
progresso intelectual. Então, moralmente, a gente precisa desenvolver. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? É o lado da compreensão, é a gente aprender a discernir o bem e o mal, é saber utilizar melhor o nosso livre-arbítrio. Assim nós estaremos nos equilibrando nessas duas áreas. Então a gente fala, aí a gente volta lá na questão do capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. O que a gente entende como muitas moradas? São os vários planetas. E Kardec fez uma divisão, tanto didática para a gente compreender. Um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Só que esses mundos, eles são assim classificados. Tem aqueles primitivos, primeiras encarnações. Lembra lá do homem de Neandertal? Como é que é esse Neandertal? Aí nós já passamos por aqui, já estivemos vivendo aqui. Conseguimos, naquela escola ali que nós vivemos, não sei quantas encarnações, nós aprendemos, desenvolvemos, melhoramos, passamos para o mundo de expiação e de provas. E vivendo nesse mundo aqui, onde ainda o mal, ele tem uma certa predominância. Nós ainda somos egoístas, invejosos, orgulhosos, etc. Mas nós estamos lutando, trabalhando para superar esses vícios, essas imperfeições que nós temos. A nossa expectativa é essa, de passarmos por esse período de transição, de expiação e provas para o mundo regenerador. Nesse mundo regenerador, nós estaremos vivendo um equilíbrio entre o bem e o mal. Então nós teremos menos dor, menos sofrimento. Não é que a gente passa para regenerador, aí não vai ter dor, não vai precisar nem de ter hospital, não é assim. Mas nós vamos ter condições muito mais favoráveis, muito melhores, para que a gente possa ir caminhando e aprendendo mais e passarmos para o mundo feliz e o mundo ditoso, celeste, que seriam os espíritos puros. Aqui caberia, se o tempo estivesse, tem toda uma gradação, uma classificação dos espíritos, mas é só para a gente ter uma ideia quando a gente fala de transição planetária. Então aqui, nesse mesmo capítulo, fala-se que os espíritos encarnados, eles estão ligados, de acordo com a sua evolução, a cada um desses mundos. Mas ele não vai ficar eternamente no mesmo mundo. À medida que a gente caminha, que a gente desenvolve, a gente passa para um mundo melhor. E isso é uma recompensa. Olha, eu tirei nota boa, vou passar de ano, então você vai ser aprovado e vai para a série seguinte. Então a gente vai para a série seguinte, que seria um mundo mais elevado. E é isso que nós estamos esperando. Para a gente já então, aqui eu já estou passando de volta para o sermão profético, que eu falo que ele faz um resumão do que o João Evangelista colocou, porque ele colocou com mais detalhes, com muito mais assim, metáfora. E Jesus faz isso também, mas ele coloca de uma maneira assim, mais fácil da gente compreender. Ele fala do período das grandes tribulações. Nós estamos passando por elas. Ele fala da vinda, da chegada dos cristos, dos falsos cristos, que na verdade no original, no grego, não está como Cristo, está como Messias, mas ficou de uma forma generalizada como sendo Cristos. Então o que nós temos que observar? Quem são os falsos cristos e o que eles estão nos induzindo, e vocês é que vão pensar. Nós estamos vivendo um tempo desse? Por exemplo, nós estamos vivendo um período de perturbação, de sexo desregrado, de falta de respeito em relação aos pares, aos casais, né? Não existe uma relação, é só de vivenciar os prazeres, e os prazeres que são muito efêmeros, depois eles trazem muita dor, sofrimento, compromissos, até mesmo questão de saúde, é complicado isso. A riqueza, como que ela se apresenta? Como uma forma de gerar bens, de gerar trabalho, de gerar emprego, de gerar pão. Na verdade, buscamos a riqueza
vamos aqui já associar ao poder, é só para a posse dos bens materiais, para usufruir dos bens materiais, porque nós estamos tendo o materialismo dominando muito as nossas relações, os nossos desejos. E a religião, ela como que se apresenta? Ela se apresenta sem espiritualidade. Muitas vezes eu vou lá no centro, tomo passe, tomo reiki, já resolvi, já vou embora, minha questão está... Ou então, quem vai aplicar o reiki? Olha, eu já trabalhei terça-feira lá no céu, apliquei reiki, eu já fiz o caldo do mês, eu já estou quites com a questão espiritual. Mas a gente não está fazendo assim, porque a gente esquece. Eu gosto de lembrar muito daquela figura que nós precisamos de aprender a ser as cartas vivas do Evangelho, por onde passarmos, no trânsito, no trabalho, no campo de futebol, em qualquer lugar que nós estejamos, precisamos agir assim. Bom, aí Jesus continua, ele fala de guerras, rumores de guerras. Isso a gente está assistindo tanto guerras físicas, desde sempre, mas não é propriamente guerras físicas a que ele se refere, são os conflitos. Imagina como que a gente se relaciona hoje. Vai para a internet, o que a gente vê? A gente tem guerras ideológicas, guerras que vai no aspecto da religião, nos aspectos sociológicos, polarização, intolerância, convulsão das ideologias. Então a gente tem as guerras físicas que continuam e temos as guerras nas redes sociais, e hoje a gente tem notícias do mundo todo, né? Então ele prossegue falando de nação contra nação, reino contra reino, de fomes e terremotos em todos os lugares. Mas nós temos sim os conflitos, olha, temos a Rússia e a Ucrânia, só para citar um exemplo, né? Mas nós estamos vivendo convulsões de fato, de questões dentro das famílias, dentro da própria atividade religiosa, dentro das universidades. Então isso traz, além dos físicos, mas a gente vive nas nossas relações maremotos e terremotos e tsunamis ideológicos. Perseguição, ele fala que entregarão aprovação e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa de meu nome. Bom, perseguição aos cristãos, a gente está vendo isso no mundo inteiro. Não tem como dizer que não. Apagamento da imagem de Jesus, é essa tentativa que a gente está observando. Né? Então, cristãos perseguidos em pleno século XXI. E perseguido mesmo. Tem lugares, tem países que não se pode dizer cristão, que são condenados à morte, ou tem que fazer como fazem os primeiros cristãos, se esconderem, como eles faziam nas catacumbas, né? Então, neste tempo, muitos se escandalizarão. Uns entregarão uns aos outros e odiarão. Então é isso, traição, ódio, intolerância, maledicência. Muitos falsos profetas. Lá no começo ele fala dos falsos cristos, agora ele fala dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os falsos cristos, eles chegam trazendo essas ideias malucas, todo mundo quer seguir, todo mundo acha bonito, acha bacana, nossa, e até nomeiam, né, fazem cálculos como está o número 666, é o presidente dos Estados Unidos, é o Papa, é não sei mais quem, então faz muito assim, né, apontando, mas é aqueles que são líderes e trazem ideias meio malucas. Aqui são os divulgadores de toda a ordem. A gente vê isso nas igrejas, a gente vê isso nas universidades, a gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso, os influenciadores, como a gente tem questões difíceis com influenciadores, sobretudo em relação às nossas crianças e aos nossos jovens. Eu coloquei em algum lugar, não sei se foi mais para frente, eu vou mencionar isso, que acaba que vai tudo interrelacionado. Então vai multiplicar a iniquidade e o amor de muitos se esfriará. Como estamos nós vivenciando, né?
tanta dor, tanto sofrimento. Então, para que eu vou fazer o bem? Para que eu vou lá no céu? Para que eu vou me... Hoje eu tinha uma coisa tão interessante para assistir, agora tem que ir lá, tem que trabalhar, tem que ir lá cumprir, parece que é uma coisa assim, né? Então vai exigir muita renúncia, mas muitos vão desanimar, vão desistir. Então parece que de fato o mal está vencendo, porque nós estamos nos esfriando por conta dessa iniquidade. A grande tribulação que estamos vivendo então, grande perturbação da humanidade. Eu coloquei essas duas palavrinhas porque, olha, vou só colocar assim, vocês vão ficar pensando o que nós temos que refletir a respeito. Já ouviram falar dos, principalmente os adolescentes e jovens que são térias? Todo mundo já ouviu? Que se sente como se fosse um animal. Pesquisa sobre isso para ver. Os nossos jovens, os nossos adolescentes, quem os tem em casa, nós estamos num momento muito delicado, né? Aí tem a história do bebê reborn, aí é para adultos, com o que está acontecendo com a gente, o que está acontecendo, né? Eu sei que tem um lado que é para ganhar like e tudo, mas do outro lado a gente sabe que tem um sofrimento emocional muito grande, envolve medo, desespero, angústia, depressão, ansiedade, suicídio. E Kardec fala lá no livro, naquele último, foi editado depois, esqueci o nome agora, mas ele fala que suicídio seria uma época de suicídio, inclusive de crianças, e é o que a gente está vendo, né? Não é divulgado, mas a gente sabe que quem está na área da saúde está acompanhando esse suicídio de crianças, e a gente tem situações recentes bem próximas de nós. Então, o materialismo comandando o pensamento, essa questão dos valores que estão se deteriorando, a gente não valoriza mais o que é essencial, desconstrução da religião, desconstrução da família, desconstrução da fé. E aí, esses não são os jovens, os adolescentes, os adultos, os idosos que também estão se suicidando, se sentem desamparados. Então, para a gente finalizar, quando fala da vinda do Filho do Homem, que seria aquela história do sinal no céu, que Jesus chega e vai fazer toda essa aferição de valores, que haveria esse arrebatamento, que é ou vai para o céu ou vai para o inferno. O que é que nós, dentro do Espiritismo, vamos entender? Vamos falar de transição planetária. Nós estamos esperando a passagem da própria Terra mesmo, para um mundo regenerador, para dar uma melhoradazinha, para dar um alívio, dar um respiro para a gente, né? Mas o que nós estamos fazendo para alcançarmos essa condição de um planeta regenerador? Aí vem uma obrigação, lá na Gênesis, pessoal, nesse capítulo, fala tudo, Kardec faz tudo, sabe? Quem tiver interesse, a gente não vai ter tempo de conversar a respeito, mas pega o capítulo 18 da Gênesis e vai explicar direitinho para a gente que, na verdade, essa mudança, essa nova geração que chega, como que ela vai se construir, como que poderá acontecer, os espíritos que são aqueles que são realmente maus, que não têm compromisso com o bem, esses serão encaminhados, quem sabe com o planeta primitivo, para recomeçar, vai tomar bomba, mas vai ter a oportunidade de recomeçar, não vai para o castigo eterno. E aqueles que se harmonizarem, fazer a reforma que o Reginaldo propôs, ele vai conseguir alcançar uma situação mais favorável. Então, finalizando mesmo, para uma plateia que ou é espírita ou simpatizante, quem somos nós? Somos espíritos em processo evolutivo, vivendo uma experiência humana no século XXI, na Terra, que ainda é um planeta de expiações e provas. Se somos espíritas, temos já conhecimento, sabemos da nova era, então nós temos um desafio. Nós somos parte do processo, Jesus conta conosco. Nós somos co-criadores em dimensão menor, somos parte do processo pessoal e coletivo, ajudando na transformação de nós próprios e daqueles que estão no nosso entorno. Então, nós vamos fazer o papel de fermento. Todo mundo sabe o papel de fermento. Não? Você não sabe fazer pão nem bolo, Ana Cláudia?
Eu vou na padaria, compro. Conta pra ela, até os rapazes sabem, não sabe? O que faz o fermento? Crescer, multiplicar. Então, o que nós já temos de conhecimento, o que nós já temos das virtudes que nós conseguimos, vamos fazer esse papel, vamos testemunhar tudo que nós já aprendemos. Jesus permanece conosco e nos ampara. Então pense, a transição planetária é o que vem resolver toda essa história de fim de mundo, que vai tudo acabar, etc. Bem, desculpe pelo atropelo, mas era uma ansiedade que eu tinha de dividir isso, né? Porque a gente está vendo muita gente preocupada. Estão vendendo até vela de cera de abelha, porque nos 3 dias de escuridão, só a cera de abelha que vai ficar acesa. Estão vendendo um radinho, que esse radinho, já viram? Está vendendo esse radinho, ele vai ser possível de ser utilizado para comunicação no dia do juízo final. Mas Jesus nos ampara, Jesus está no meio desse barco. Obrigada pela atenção.